Meu nome é Otávio. Na manhã de Natal, observei minha irmã, Clara, desembrulhar um Lexus GX novinho em folha, com um laço vermelho gigante, enquanto eu ganhava um par de meias esportivas de R$ 15 com a etiqueta de preço ainda pendurada. Minha mãe riu e disse: "Seja humilde, cada um recebe o que merece." Às 2 da manhã, fiz as malas e deixei para eles um presente de Natal que nunca esqueceriam. Se você já se sentiu completamente desvalorizado pela sua própria família, com certeza vai querer ficar para ver o que aconteceu depois. Deixe-me levá-lo de volta a como toda essa confusão começou. Porque acredite, essa história fica melhor. Há alguns anos, consegui o emprego dos meus sonhos como analista financeiro em uma empresa de investimentos de destaque. O salário era incrível, mais dinheiro do que eu jamais imaginei ganhar. Quando liguei para casa com a novidade, meus pais organizaram um jantar de comemoração completo, com o famoso churrasco do papai e a torta de limão da mamãe. "Estamos tão orgulhosos de você, querido", disse a mamãe, radiante enquanto cortava fatias generosas da torta. Todos esses anos de trabalho duro, finalmente, valendo a pena. Papai ergueu sua garrafa de cerveja em um brinde. "Ao nosso filho de sucesso, você sempre foi o responsável. Até minha irmã Clara, que geralmente não desgrudava do celular, levantou os olhos tempo suficiente para me parabenizar." "Isso é demais, Otávio. Talvez agora você possa finalmente comprar um carro decente." Ela não estava errada. Eu dirigia o mesmo Toyota Corolla velho desde a faculdade. Um carrinho confiável, mas com quilometragem alta e uma porta do passageiro que emperrava no inverno. Eu sonhava em trocar de carro há anos. Mas então veio a conversa que mudaria tudo. "Querido", mamãe começou enquanto limpávamos a louça, sua voz assumindo aquele tom cuidadoso que aprendi a reconhecer. "Agora que você está tão bem financeiramente, esperávamos que pudesse nos ajudar com uma coisa temporária. A padaria e café da família tinha sido duramente atingida", explicou papai. "Eles haviam atrasado as parcelas da hipoteca e estavam enfrentando multas pesadas. Só até nos reerguermos", prometeu ele. "Talvez 6 meses, no máximo." Não hesitei. Eram meus pais, as pessoas que me criaram, pagaram minha faculdade, apoiaram meus sonhos. Claro que eu os ajudaria a passar por uma fase difícil. É isso que a família faz, certo? "De quanto vocês precisam?", perguntei. "Bem, a parcela da casa é de R$ 5.000 por mês", disse mamãe. "Se você pudesse ajudar com o temporariamente, poderíamos colocar os pagamentos em dia com a renda da padaria." "Mãe, 1.500. Era uma fatia do meu novo salário, mas definitivamente administrável. Configurei uma transferência automática naquela mesma semana. Problema resolvido. Crise familiar evitada. Exceto que não foi temporário. 6 meses se passaram sem nenhuma menção de eles retomarem os pagamentos. 1 ano se passou, depois 2 anos, depois 3. A ajuda temporária silenciosamente se tornou permanente e, de alguma forma, ninguém nunca mencionou o fato de que eu ainda estava pagando a hipoteca deles. Enquanto isso, a padaria parecia estar indo bem. Papai comprou equipamentos novos para eu ir para a cozinha. Mamãe redecorou a sala de jantar. Eles falavam sobre os negócios estarem indo bem, clientes retornando, lucros aumentando, mas a transferência automática continuava saindo todo mês como um relógio. E aqui está o problema. Ninguém mencionou que eu não estava apenas pagando a hipoteca deles. Eu estava pagando o meu próprio aluguel também. 2 pagamentos de moradia todo mês, mais minhas próprias contas, mais o pedido ocasional de emergência quando papai precisava de tratamento dentário
ou o carro da mamãe precisava de reparos. Você sabe como é viver com metade do seu salário enquanto todos ao seu redor acham que você está financeiramente confortável? Viver com metade da minha renda enquanto pagava 2 casas não era exatamente o estilo de vida glamuroso que você esperaria de um analista financeiro de sucesso. Enquanto meus colegas de trabalho falavam sobre viagens de fim de semana para retiros nas montanhas e suas últimas compras no shopping, eu estava calculando se podia pagar as compras do mercado e a gasolina da semana. O Toyota Corolla velho, sobre o qual Clara havia brincado, ainda era meu companheiro fiel anos depois. Toda vez que eu passava por uma concessionária de carros, o que eu fazia ocasionalmente apenas para me torturar, eu fazia as contas na minha cabeça. Será que eu poderia pagar a parcela mensal de algo mais novo? Talvez se eu parasse de pagar a hipoteca dos meus pais, mas essa conversa nunca parecia surgir nos jantares de família. Em vez disso, eu ouvia atualizações sobre o sucesso do café. Melhor trimestre que tivemos em 5 anos, anunciava papai com orgulho. Estamos pensando em expandir o pátio para o próximo verão. Expandir o pátio? Com que dinheiro? Eu me perguntava, já que eles aparentemente não podiam pagar a própria prestação da casa. Enquanto isso, meu apartamento continuava mobiliado com os mesmos móveis de segunda mão da época da faculdade. Meus amigos estavam comprando casas, tirando férias, construindo suas vidas, e eu estava... Bem, eu estava construindo a vida deles também, aparentemente. Não me entenda mal, eu amo minha família, mas há algo particularmente destruidor de alma em ver seus pais planejarem reformas na casa com dinheiro que não tem, enquanto você come miojo para esticar o orçamento do mercado. A pior parte é que comecei a me sentir culpado por querer coisas para mim. Quando me pegava olhando carros novos na internet, lembrava da transferência automática saindo na semana seguinte e fechava o navegador. Quando amigos me convidavam para viagens que eu não podia pagar, eu dava desculpas sobre estar ocupado com o trabalho. Clara, enquanto isso, parecia estar prosperando. Recém-saída da faculdade, com um emprego de meio período no varejo que mal cobria o dinheiro da gasolina, mas de alguma forma, sempre vestida com roupas novas, indo a shows, fazendo viagens de fim de semana com amigos. O Instagram dela era um fluxo constante de fotos de brunch e sacolas de compras. Como ela paga por tudo isso? Perguntei à mamãe durante uma de nossas ligações semanais. Ah, você conhece a Clara. Ela sempre foi boa em encontrar promoções. Além disso, ela é jovem e solteira, sem responsabilidades reais ainda. Sem responsabilidades reais. Ao contrário de mim, aparentemente, que de alguma forma herdei a responsabilidade de manter a família financeiramente à tona. O ponto de ruptura quase chegou na primavera passada, quando meu ar-condicionado pifou durante uma onda de calor. O orçamento do concerto foi de $800. Dinheiro que eu não tinha porque tinha acabado de enviar $1.500 para meus pais e pago meu próprio aluguel. Passei 3 dias suando no meu apartamento, trabalhando de casa, com ventiladores soprando ar quente, antes de finalmente colocar o concerto no cartão de crédito. Enquanto isso, papai postou fotos em uma rede social da nova TV de tela plana que compraram para a área do bar do café. Olhei para aquela postagem por provavelmente 10 minutos fazendo contas mentais. Nova TV para o café, provavelmente tinha um joá $2.500. Meu conserto do ar-condicionado é só $2. Eu tive que parcelar-me no crédito. Havia algo muito errado com essa imagem. Mas toda vez que eu pensava em tocar no assunto, em perguntar quando eles planejavam retomar os pagamentos da hipoteca, mamãe mencionava o quanto estavam orgulhosos do meu sucesso, o quanto eram gratos por ter um filho tão responsável, o quanto se sentiam sortudos por eu estar indo tão bem e poder ajudar a família quando necessário. A culpa era sufocante. Eu estava ganhando mais dinheiro do que jamais sonhei. E eu estava reclamando de ajudar meus pais a manterem a casa deles.
Que tipo de filho ou egoísta eu era? Então, fiquei quieto, continuei enviando o dinheiro, continuei vivendo como um estudante universitário falido enquanto todos ao meu redor prosperavam. O Natal estava chegando e, como todo ano, economizei para comprar presentes legais para todos. Era meu único exagero, garantir que minha família tivesse um Natal lindo, mesmo que isso significasse comer sanduíche de manteiga de amendoim no almoço pelo resto de janeiro. Eu não tinha ideia de que este Natal, finalmente, me mostraria exatamente o que minha família achava que eu merecia em troca. A véspera de Natal me encontrou dirigindo para a casa dos meus pais, com o porta-malas e o cheio de presentes escolhidos a dedo, minha conta bancária consideravelmente mais leve, e aquela mistura familiar de excitação e ansiedade financeira que havia se tornado minha tradição de feriado. Passei semanas encontrando os presentes perfeitos. Um cachecol de cachemir para minha mamãe da sua boutique favorita, 800 que me fizeram estremecer, mas o rosto dela se iluminaria. Uma bolsa carteiro de couro para o papai. Couro legítimo, feito à mão, 600. Para a Clara, um kit completo de cuidados com a pele daquela marca cara sobre a qual ela vivia postando no Instagram. Outros 500. Enquanto isso, embrulhei os presentes deles com papel de presente barato de uma loja de R$1,99 e torci para que não notassem a diferença, porque aparentemente é isso que pagar 2 moradias faz com seu orçamento de embalagens. A casa parecia absolutamente mágica quando estacionei na entrada. Cada janela contornada por luzes cintilantes, uma guirlanda enorme na porta da frente e o que parecia ser uma exibição de luzes profissional no jardim da frente. Papai tinha realmente caprichado este ano. Otávio! Mamãe me abraçou forte, usando um vestido vermelho deslumbrante que eu nunca tinha visto antes. Provavelmente custou mais do que minhas últimas 3 roupas combinadas. Mas quem está contando? Estamos tão animados para amanhã. A Clara está praticamente pulando pelas paredes. A sala de estar era um cartão de Natal que ganhou vida. A árvore devia ter pelo menos 2,5 metros de altura, decorada com o que pareciam ser todos enfeites novos em um tema coordenado de ouro e prata. Embaixo, os presentes estavam arranjados em pequenos grupos perfeitos, todos embrulhados em papel de aparência cara, com laços elaborados. Tudo gritava dinheiro. O tipo de dinheiro que meus pais supostamente não tinham para as parcelas da casa. Uau! Eu disse, absorvendo a cena. Vocês realmente se superaram este ano. Bem, disse papai, servindo-se de um copo generoso do que parecia ser uísque de primeira linha. Foi um bom ano para o negócio. Queríamos fazer este Natal especial. Um bom ano para o negócio enquanto eu pagava a hipoteca deles. Matemática interessante, pai. Clara desceu as escadas, saltitando em pijamas de grife. O tipo que custa mais do que meu orçamento mensal de mercado. Otávio, você viu a garagem? A garagem? Papai está trabalhando em algo super secreto lá fora há semanas. Ele não deixa ninguém olhar, mas ouvi ele no telefone com uma concessionária ontem falando sobre a papelada final e datas de entrega. Uma concessionária? Meu estômago despencou mais rápido do que o saldo da minha conta poupança. Você não fez isso, eu disse para o papai, tentando manter minha voz leve. Ele sorriu como uma criança com um segredo. Vamos apenas dizer que amanhã será muito emocionante para uma certa mocinha. Clara gritou e bateu palmas. Eu não acredito que você pode ter feito isso de verdade. Eu sorri e concordei com a cabeça, mas por dentro, os sinos de alerta estavam tocando mais alto do que canções de Natal. Se eles estavam comprando um carro para a Clara, um carro de concessionária, não uma lata velha usada, de onde exatamente vinha esse dinheiro. Os mesmos pais que precisavam que eu cobrisse a hipoteca deles estavam fazendo compras grandes. Naquela noite, deitado no meu quarto de infância que não tinha sido redecorado desde o ensino médio, olhei para o teto
e tentei entender os números. Decorações de Natal novas, papel de presente caro, o vestido novo da mamãe, o uísque importado do papai e agora possivelmente um carro para a Clara. Ou o negócio estava muito melhor do que eles deixavam transparecer, ou eles tinham ficado tão confortáveis com meus pagamentos da hipoteca que esqueceram que esses pagamentos deveriam ser temporários. Continuei dizendo a mim mesmo que deveria haver uma explicação. Talvez tivessem conseguido um empréstimo. Talvez tivessem economizado com os lucros da padaria. Talvez o carro não fosse tão caro quanto eu estava imaginando. Mas no fundo, eu sabia. No fundo, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E ia doer mais do que eu podia imaginar. A manhã de Natal chegou com um cheiro de rolinhos de canela e café, nossa tradição familiar desde que eu era pequeno. Nos reunimos ao redor da árvore de pijama, mamãe e papai parecendo relaxados e felizes, Clara praticamente vibrando de excitação, e eu tentando afastar a sensação de desastre iminente. Clara abriu seus presentes primeiro, como sempre. Cada presente trazia gritos de alegria. Bolsas de grife, joias, eletrônicos, roupas com etiquetas de lojas que eu olhava na vitrine, mas não podia pagar. Então papai se levantou com aquele sorriso teatral que eu tinha visto na noite anterior. Clara, disse ele, balançando as chaves do carro com um chaveiro brilhante da Lexus. Tem mais um presente, mas não está embaixo da árvore. O grito que Clara soltou poderia ter quebrado janelas. A reação de Clara, aquelas chaves do carro, foi algo entre o lamento de uma banshee e a celebração de um ganhador da loteria. Ela caiu no choro, do tipo feliz, e se lançou sobre ambos os pais, como se tivesse acabado de descobrir que era a princesa perdida de algum reino rico. Vocês estão falando sério agora? Vocês estão realmente falando sério? Vão lá olhar. Mamãe riu, enxugando suas próprias lágrimas emocionais. Todos nós marchamos para a garagem, onde papai de alguma forma conseguiu esconder um Lexus GX branco, reluzente, com um laço vermelho enorme esticado no para-brisa. Não um Lexus usado. Não um modelo modesto e prático. Um Lexus novinho em folha, recém-saído do pátio, ainda com aquele cheiro de carro novo. Fiz algumas contas mentais rápidas enquanto Clara tinha o que só pode ser descrito como uma experiência religiosa tocando seu carro novo. Um Lexus GX novo. Estamos falando de 400 mil e talvez euro 500 mil ou possivelmente mais, dependendo dos opcionais. Isso é de nós dois, disse mamãe, com o braço em volta dos ombros de Clara. Você tem sido tão responsável ultimamente, tão madura. Estamos orgulhosos de você. Responsável. Madura. Clara, que ainda morava em casa sem pagar aluguel, cuja ideia de uma despesa grande era um jantar de 100 rei, que nunca uma vez ofereceu ajuda com qualquer obrigação financeira. Da família. Essa Clara era responsável e madura. Enquanto isso, eu estava pagando metade das contas deles por 3 anos e fui chamado de responsável quando consegui ajudar durante a crise temporária deles. A dissonância cognitiva estava fazendo minha cabeça girar. Quanto custou isso? Perguntei, tentando parecer casual e provavelmente falhando. Não se preocupe com isso, disse papai com um aceno de mão. Isso não é importante. O importante é ver nossa garotinha feliz. Não é importante. Um carro que custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas não era importante. Mas minha contribuição mensal de $1.500 para a hipoteca deles era essencial para a sobrevivência deles. Faça isso fazer sentido. Não, sério. Eu espero. Clara agora estava sentada no banco do motorista ajustando os espelhos e tirando selfies. Este é literalmente o melhor dia de toda a minha vida, anunciou ela. Não acredito que vocês fizeram isso. Estamos planejando isso há meses.
disse mamãe orgulhosamente. Economizando, pesquisando, encontrando o perfeito. Economizando por meses, enquanto eu pagava a hipoteca deles, pensando que eles estavam passando dificuldades financeiras. Fiquei ali na garagem, cercado pela alegria e celebração da minha família, e senti algo frio e pesado se instalar no meu peito. Não raiva ainda. Isso viria depois. Isso era algo pior. Era a lenta compreensão de que eu tinha sido feito de trouxa. Otávio, chamou papai. Seus presentes ainda estão debaixo da árvore. Não vai querer esquecer deles, certo? Meus presentes, no plural, o que era otimista. De volta para dentro, sentei de pernas cruzadas perto da árvore enquanto Clara continuava a se derreter sobre o carro dela ao fundo. Havia 3 pacotes com meu nome, muito menores que a pilha da Clara, mas embrulhados no mesmo papel caro. Abri o maior primeiro. Dentro havia um porta-retratos, de plástico genérico, ainda na embalagem original, com uma etiqueta de liquidação mostrando que tinha sido remarcado de $60 para devir uma V9. O tipo de coisa que você pega de última hora quando percebe que esqueceu de alguém. Para o seu apartamento, disse mamãe alegremente. Pensei que você poderia usar algo legal para exibir suas fotos. Algo legal. Um porta-retratos de liquidação de 20 10 era algo legal. Para o filho, que estava enviando a eles mais de $1.500 em pagamentos de hipoteca. O segundo pacote continha uma vela com cheiro de baunilha. Também claramente da seção de ponta de estoque, com várias etiquetas de remarcação, criando uma pequena linha do tempo de preços. Preço original, 75. Preço final, 15,99. Para dar um clima, acrescentou papai, prestativo. O terceiro presente foi onde as coisas ficaram realmente especiais. Desembrulhei devagar, já sabendo que isso não salvaria a situação. Dentro havia um par de meias esportivas brancas, comuns com a etiqueta de preço original, ainda presa no canto, onde eles acharam que eu não notaria. 14,99. Segurei as meias, a etiqueta de preço capturando a luz da manhã como um pequeno farol de consideração. Minha família tinha acabado de dar à minha irmã um carro que valia mais do que meu salário anual, e eles me deram meias de liquidação sem nem se dar ao trabalho de remover a evidência de quão pouco haviam gastado. Mas o verdadeiro golpe estava por vir. Seja humilde, disse mamãe, aquele sorriso condescendente se espalhando pelo rosto dela, como se estivesse entregando uma sabedoria profunda. Cada um recebe o que merece. As palavras me atingiram como um tapa físico. Papai riu em aprovação. Clara, ainda segurando as chaves do Lexus, caiu na gargalhada. Minha própria família rindo de mim na manhã de Natal. Depois de 3 anos, mantendo a casa deles longe do leilão, sentei lá segurando meias de 15 € com a etiqueta ainda nelas. Ouvindo minha família rir da ideia de que era isso que eu merecia. E algo dentro de mim simplesmente quebrou. Eu não disse nada naquele momento. O que eu poderia dizer? Ei, lembram como tenho pago a hipoteca de vocês por 3 anos enquanto vocês economizavam para o carro de luxo da Clara? De alguma forma, isso parecia que arruinaria o clima festivo de Natal que todos estavam desfrutando às minhas custas. Em vez disso, eu sorri. Obrigado. Estas serão perfeitas. O resto do dia de Natal passou num borrão de conversa forçada e entusiasmo falso. Clara não conseguia parar de falar sobre o carro, os bancos de couro, o sistema de som, seus planos para viagens de carro. Mamãe e papai se banhavam no brilho de sua generosidade, aceitando os parabéns dos parentes que ligavam ao longo do dia. Nós só queríamos fazer algo especial para a Clara.
Ouvi mamãe dizendo ao tio Wagner, no telefone. Ela tem trabalhado tanto e merece algo legal. Trabalhando tanto em seu emprego de varejo de meio período que mal cobria seu orçamento de compras, enquanto eu trabalhava em tempo integral e enviava metade do meu salário para casa todo mês. Pedi licença para ajudar nos preparativos do jantar, principalmente para poder ter alguns minutos sozinho na cozinha para processar o que tinha acabado de acontecer. Mas toda vez que eu pensava que tinha minhas emoções sob controle, ouvia Clara gritando sobre o carro na sala ao lado, ouvia a expressão satisfeita do papai ao aceitar elogios por suas habilidades parentais. Naquela noite, deitei na cama olhando para o teto, minha mente a mil. Por 3 anos, eu vinha dizendo a mim mesmo que minha família apreciava meu sacrifício, que eles entendiam o que eu estava abrindo mão para ajudá-los, que isso era temporário e que as coisas acabariam voltando ao normal. Mas os presentes de Natal revelaram a verdade. Na mente deles, eu era a conta bancária da família. Clara era a filha amada que merecia carros de luxo e celebração. Eu era o responsável que ajudava, porque é isso que pessoas responsáveis fazem. Pensei em cada jantar onde eles reclamaram de dinheiro enquanto eu pagava a conta. Cada ligação onde mencionaram estar apertados até o próximo mês enquanto eu me estressava com minhas próprias contas. Cada vez que eu quis algo para mim, mas me segurei porque precisava enviar dinheiro para casa. Eles não estavam passando dificuldades, eles estavam economizando para o carro da Clara enquanto eu pagava a hipoteca deles. Às 2h17 da manhã, levantei e me vesti. Eu não conseguia dormir de qualquer maneira e tinha algo importante para fazer. Fui ao escritório do meu pai e tirei 3 anos de extratos bancários da minha carteira. Cada transferência Poumae, automática para a conta deles, destacada com marca-texto amarelo, de quando eu estava controlando minhas despesas. $1.500 todo mês, como um relógio por 36 meses. Milhares de reais. Prendi-os com um clipe e escrevi um bilhete no topo. Se vocês têm dinheiro para comprar um Lexus para a Clara, presumo que podem lidar com os pagamentos da própria hipoteca. As transferências param agora. Feliz Natal. Deixei a pilha de extratos no balcão da cozinha, bem ao lado da cafeteira que compraram com dinheiro, que supostamente não tinham. Então fiz minhas malas, não dramaticamente, não com raiva, apenas metodicamente colocando meus pertences na mala. Peguei os presentes ridículos que me deram. Melhor fazer algum uso daquelas meias de quinzéis. Enquanto eu arrastava minha mala até o carro, senti algo que não experimentava há 3 anos. Leveza. Como um peso que eu vinha carregando por tanto tempo que tinha esquecido como era ficar ereto. Meu telefone começou a vibrar antes mesmo de eu chegar à rodovia. Desliguei e continuei dirigindo. De volta ao meu apartamento, de volta à minha vida, de volta a manter 100% do meu salário pela primeira vez desde que comecei neste emprego. O homem que pagava 2 hipotecas enquanto ganhava presentes de Natal, de liquidação, havia sumido. O homem dirigindo para casa às 3 da manhã, na noite de Natal, era alguém novo. Alguém que finalmente aprendeu a diferença entre ajudar a família e ser usado pela família. E honestamente, a sensação era muito boa. Você já experimentou aquele momento em que percebe que foi aproveitado por tempo demais? O que aconteceu a seguir foi ainda mais revelador sobre quem minha família realmente era. Meu telefone tinha 37 chamadas perdidas quando o liguei novamente na tarde de Natal. 37. Ou alguém tinha morrido, ou minha família tinha descoberto meu pequeno presente debaixo da cafeteira. As mensagens de voz começaram apologéticas e rapidamente escalaram para furiosas. A voz da mamãe progrediu de uma confusão chorosa. Querido, encontramos seu bilhete e estamos tão confusos sobre o que você quer dizer. Para acusações irritadas. Otávio, isso é completamente desnecessário e francamente constrangedor. Para o que soava como pânico genuíno. Por favor, nos ligue de volta.
Precisamos discutir isso como adultos. As mensagens do papai eram mais controladas, mas de alguma forma mais condescendentes. Ele reconheceu que talvez devessem ter sido mais atenciosos sobre a disparidade dos presentes, mas enfatizou que minha reação foi desproporcional e preocupante. Clássico do papai, tornando minha resposta ao comportamento deles o verdadeiro problema. Mas foram as mensagens da Clara que realmente me mostraram quem era minha família. Otávio, o que diabos há de errado com você? Você sabe o que fez com a mamãe e o papai? Eles estão surtando. Só porque você está com inveja do meu carro, não significa que pode destruir o Natal. Isso é tão incrivelmente egoísta. Eu nem consigo acreditar. Me ligue agora mesmo. Inveja do carro dela. Egoísta. Eu, a pessoa que estava bancando o estilo de vida deles por 3 anos enquanto vivia como um estudante falido. As mensagens de texto foram ainda mais esclarecedoras. Pai, precisamos conversar imediatamente. Esse chilique precisa parar. Mãe, não entendo de onde vem essa raiva, depois de tudo o que fizemos por você. Clara, você estragou tudo. Espero que esteja feliz. Clara de novo. Mamãe está chorando o dia todo. Papai não consegue comer. Ótimo trabalho, desfazendo a família por causa de dinheiro. E a minha favorita pessoal, Clara. Todos nós sabemos que você ganha um bom dinheiro. Por que você está sendo tão mão de vaca em ajudar a família? Mão de vaca. Sobre milhares de reais que enviei a eles enquanto pagava meu próprio aluguel e vivia de miojo. Passei o dia, depois do Natal, no meu apartamento, ignorando o fluxo constante de ligações e mensagens e fazendo algo que não fazia há 3 anos. Planejando o que fazer com meu dinheiro. Primeiro, parada na concessionária. Você sabe como é entrar em um showroom quando pode realmente pagar pelo que está olhando? Quando você não está fazendo ginástica mental sobre pagamentos de hipoteca e obrigações familiares. É inebriante. Eu não fiquei louco. Não sou minha família, afinal. Mas comprei para mim um carro confiável e confortável, com ar-condicionado funcionando e portas que realmente abriam. Nada extravagante, mas meu. Pago com dinheiro que ganhei e guardei para mim. O vendedor estava me parabenizando pela compra quando meu telefone tocou. Mamãe, de novo. Otávio, por favor, atenda. Estamos tentando falar com você há 2 dias. Precisamos conversar sobre esse mal-entendido. Mal-entendido. Era assim que chamávamos 3 anos de manipulação financeira. Agora, deixei cair na caixa postal e dirigi meu carro novo para casa. Janelas abertas, música alta, sentindo-me mais eu mesmo do que em anos. As mensagens continuaram chegando. Amigos da família ligando para ver como eu estava e expressar preocupação com minha mudança repentina de comportamento. Parentes com quem eu mal falava, de repente preocupados com minha saúde mental e relacionamentos familiares. Aparentemente, meus pais haviam lançado uma campanha completa de relações públicas, pintando-se como vítimas da crueldade inexplicável de seu filho ingrato. A narrativa era simples. Otávio tinha um bom emprego e estava sendo egoísta em ajudar a família durante tempos difíceis. O que eles não mencionaram na história triste deles foi o Lexus ou os 3 anos de pagamentos de hipoteca, ou o fato de que seus tempos difíceis aparentemente tinham sido lucrativos o suficiente para compras grandes. Uma semana depois do Natal, Clara apareceu no meu condomínio. Eu a vi pela janela, parada na entrada do prédio, parecendo menor e menos polida do que o habitual. Ela estava lá há mais de 1 hora quando finalmente desci. Seu telefone está indo direto para a caixa postal, disse ela. Eu bloqueei os números de vocês. Ela estremeceu. Otávio,
Precisamos conversar. Isso foi longe demais. Foi? Porque de onde estou sentado, eu apenas parei de permitir a irresponsabilidade financeira da sua família. Isso parece exatamente o suficiente. Mamãe e papai estão devastados. Eles não conseguem entender por que você está tão bravo. Eu quase ri. Eles não conseguem entender por que estou bravo, que eles compraram para você um carro de 400 mil dólares enquanto eu pagava a hipoteca deles por 3 anos. O rosto de Clara ficou pálido. Eles me disseram que o carro era um presente de formatura para o qual estavam economizando. Com que dinheiro, Clara? Eles têm tirado repinho e quinhenês de mim todo mês por 36 meses. Onde eles conseguiram dinheiro para um Lexus? Ela abriu a boca, depois fechou, depois abriu de novo. Eu não sabia sobre os pagamentos da hipoteca. Claro que você não sabia, porque você nunca perguntou de onde vinha o dinheiro. Você apenas aproveitou os benefícios. Foi aí que Clara começou a chorar. Não as lágrimas dramáticas que ela usava para manipulação. Choro genuíno, feio e confuso. Eu realmente não sabia, ela sussurrou. Juro que não percebi que você estava pagando por nada. Talvez ela não soubesse. Talvez meus pais a tivessem mantido no escuro sobre seus arranjos financeiros comigo. Ou talvez ela simplesmente não quisesse olhar muito de perto, porque seus pais podiam se dar ao luxo de comprar presentes caros, enquanto alegavam precisar de ajuda com despesas básicas. De qualquer forma, o estrago estava feito. Clara ficou lá chorando no saguão do meu apartamento e, por um momento, senti pena dela. Ela era jovem, tinha sido protegida e mimada-se a vida toda, e estava apenas agora percebendo que seu estilo de vida de princesa havia sido financiado pelo sacrifício do irmão. O que você quer que eu faça, Clara? Eu não sei, ela soluçou. Volte para casa, fale com eles, resolva isso. Somos família. Somos família. A frase mágica que deveria tornar tudo ok. A mesma frase que me manteve enviando dinheiro por 3 anos enquanto eles me tratavam como mão de obra contratada. Clara, você sabe do que eu abri mão para pagar a hipoteca deles? Ela balançou a cabeça, ainda chorando. Tenho comido sanduíche de manteiga de amendoim no almoço e comprado em brechós por 3 anos. Recusei férias com amigos, encontros, oportunidades de construir minha própria vida porque estava apoiando a deles. Tenho vivido como um estudante universitário falido, enquanto ganho 6 dígitos, porque pensei que minha família precisava de ajuda. Mas eles precisavam de ajuda. A padaria estava passando dificuldades. A padaria estava passando dificuldades 3 anos atrás. Qual é a desculpa deles para os últimos 2 anos, ou para este ano, quando eles tinham dinheiro para um Lexus? Clara não tinha resposta para isso. Olha, eu disse, sentindo-me repentinamente exausto. Eu não te odeio. Eu nem odeio mamãe e papai, mas não vou voltar a ser o caixa eletrônico da família. Não vou voltar a sacrificar meu futuro para que todos os outros possam viver confortavelmente. E se te pagássemos de volta? Eu quase ri. Com que dinheiro? Você trabalha meio período no varejo. Mamãe e papai acabaram de gastar uns 50 mil reais no seu carro. Poderíamos vender o carro. Ah, poderia, Clara. Você poderia realmente abrir mão do seu Lexus e voltar a pegar ônibus? O silêncio dela foi resposta suficiente. Foi o que eu pensei. Voltei para cima, deixando Clara no saguão. Pela minha janela, observei-a sentar no banco lá fora por mais 1 hora, antes de finalmente ligar para alguém ir buscá-la. Nas semanas seguintes, a campanha de pressão familiar se intensificou. Parentes ligaram para me dizer que eu estava sendo irracional. Amigos da família expressaram decepção com meu comportamento. Até meu tio Wagner se envolveu, usando sua idade e preocupações como alavanca emocional. Otávio, querido, família é tudo o que temos neste mundo.
Não deixe o orgulho destruir o que é mais importante. Orgulho. Querer respeito básico das pessoas que eu estava sustentando financeiramente era orgulho. Mas aqui está a coisa sobre cortar pessoas tóxicas. Mesmo quando são família, mesmo quando todos dizem que você está errado, sua vida melhora quase imediatamente. Sem o pagamento da hipoteca, indo para meus pais, de repente, eu tinha dinheiro. Dinheiro, de verdade. Dinheiro para emergências, para diversão, para construir a vida que eu vinha adiando por 3 anos. Comprei móveis para meu apartamento, móveis de adulto de verdade, não as coisas de faculdade de segunda mão com as quais estava me virando. Fui ao supermercado, sem calcular cada compra. Fiz planos de jantar com amigos, sem ter que verificar meu saldo bancário primeiro. Reservei férias, férias de verdade, não um fim de semana acampando ou ficando com parentes. 7 dias em um cruzeiro pelo Caribe, ficando em um resort que eu tinha visto em revistas e pensei que nunca poderia pagar. Foi glorioso, mas a melhor parte não foi o dinheiro. A melhor parte foi a paz. Sem mais estresse sobre emergências familiares, sem mais culpa por querer coisas para mim, sem mais pisar em ovos perto de pessoas que me viam como um recurso em vez de um filho. Pela primeira vez em 3 anos, eu estava vivendo minha própria vida em vez de subsidiar a de todos os outros. E quer saber, eu era muito, muito bom nisso. Meu telefone ainda vibrava ocasionalmente com mensagens de números bloqueados, familiares tentando novas táticas para me alcançar. Mas eu tinha aprendido algo importante. Não devia a ninguém acesso à minha vida, meu dinheiro ou minha energia emocional só porque compartilhávamos o DNA. Algumas pontes valem a pena queimar se a alternativa for atear fogo em si mesmo para manter outras pessoas aquecidas. Eu cansei de ser lenha para o conforto da minha família. 6 meses depois do Natal, eu era uma pessoa completamente diferente. Não de uma maneira dramática de transformação de filme, mas em todas as pequenas maneiras diárias que realmente importam. Acordava animado com o meu dia, em vez de ansioso por dinheiro. Comprava café no lugar caro, perto do trabalho, em vez de fazer instantâneo em casa. Dizia sim para convites de jantar, viagens de fim de semana e planos espontâneos. Acontece que quando você não está sustentando outros 3 adultos, você pode realmente se dar ao luxo de viver como profissional de sucesso que é. Quem sabia que meu apartamento tinha se transformado em algo de uma revista de design? Obras de arte reais nas paredes, plantas que ainda estavam vivas, uma cozinha abastecida com ingredientes reais, em vez de apenas miojo e sopa enlatada. Eu tinha hospedado jantares, reuniões de clube do livro e até uma pequena celebração de aniversário para mim mesmo. Algo que não fazia há anos, porque não podia pagar para alimentar as pessoas adequadamente. O trabalho estava melhor também. Sem o estresse financeiro constante, eu estava mais criativo, mais focado, mais disposto a assumir projetos desafiadores. Meu chefe havia notado a mudança e insinuado oportunidades de promoção em breve. Aparentemente, não se preocupar com emergências financeiras familiares faz de você um funcionário melhor. Eu também tinha começado a namorar novamente. Nada sério ainda, mas saí em vários encontros com a Olivia, que trabalhava em consultoria. Ela era engraçada, inteligente e refrescantemente descomplicada. Quando ela se ofereceu para pagar o jantar, não calculei imediatamente se podia dividir a conta. Quando ela sugeriu uma viagem de fim de semana, não tive que recusar por causa de obrigações familiares. Era incrível o que acontecia quando você priorizava sua própria vida por uma vez. As ligações da família haviam diminuído gradualmente à medida que ficava claro que eu não mudaria de ideia. Clara havia tentado mais algumas vezes, mas acho que ela estava começando a se entender que isso não era um chilique que eu superaria. Esta era uma mudança permanente na nossa dinâmica familiar. Mamãe havia deixado correios de voz cada vez mais desesperados antes de aparentemente desistir.
Papai tentou a abordagem autoritária, depois a abordagem da culpa, depois o silêncio. Por mim, tudo bem. Eu estava desfrutando de uma manhã tranquila, de sábado, lendo na minha linda sala de estar, com café da minha máquina chique, quando alguém bateu na minha porta, não a campainha. Batidas reais, urgentes e persistentes. Pelo olho mágico, vi a Clara. Ela parecia diferente de novo, mais magra, cansada, usando roupas que já tinham visto dias melhores. Nenhum sinal da princesa polida que conhecia a vida toda. Contra meu melhor julgamento, abri a porta. Antes que você diga qualquer coisa, disse ela rapidamente. Eu sei que você não quer me ver, mas preciso te contar uma coisa e não posso fazer isso pelo telefone. Ela parecia genuinamente chateada. Não lágrimas manipuladoras, mas angústia real. O que houve? Posso entrar? Por favor? Dei um passo para o lado e ela entrou na minha sala, como se a visse pela primeira vez. Seus olhos pararam nos móveis novos, na obra de arte, na sensação geral de prosperidade que eu tinha sido capaz de criar uma vez que parei de financiar o estilo de vida de todos os outros. Lugar legal, disse ela. Mas não havia ressentimento em sua voz, apenas reconhecimento. Clara, o que está acontecendo? Ela sentou pesadamente no meu sofá, parecendo de repente muito mais velha do que sua idade. Eles tiveram que devolver o carro. Senti meu estômago despencar. O quê? O Lexus? Eles não conseguiram fazer os pagamentos. Foi retomado na semana passada. Claro. Claro. Eles financiaram um carro que não podiam pagar. Provavelmente contando com meus pagamentos contínuos da hipoteca para tornar as contas mensais administráveis. Quando parei de enviar dinheiro, o castelo de cartas deles desmoronou. Clara, sinto muito, mas não é por isso que estou aqui. Ela interrompeu. Quer dizer, mas não do jeito que você pensa. Ela respirou fundo, trêmula. Otávio, eles vão perder a casa. As palavras pairaram entre nós como uma sentença de morte. Apesar de tudo, apesar da raiva, da mágoa e da traição, o pensamento de meus pais, perdendo a casa, me atingiu como um golpe físico. Quão ruim é. 3 meses de atraso na hipoteca. O banco enviou papéis. Eles têm até o final do próximo mês para colocar em dia, ou... Ela deixou a frase no ar. 3 meses de atraso. Eu parei as transferências em dezembro, o que significava que eles haviam atrasado imediatamente de novo, sem meus pagamentos. Eles não tinham se recuperado financeiramente. Eles estavam apenas usando meu dinheiro para se manter à tona, enquanto gastavam sua própria renda em itens de luxo. Qual é o plano deles? Clara olhou para mim, como se eu tivesse pedido para ela explicar física quântica. O plano deles... Otávio, você é o plano deles. Você é sempre o plano deles. A honestidade daquilo foi de tirar o fôlego. Eu não estava ajudando a família a passar por uma fase difícil. Eu estava subsidiando, permanentemente, o estilo de vida deles para que pudessem pagar coisas que queriam em vez de coisas que precisavam. E qual é o seu plano para ajudá-los, Clara? Meu plano? Ela parecia genuinamente confusa com a pergunta. Eu não tenho dinheiro. Perdi meu emprego há 2 semanas. Você perdeu seu emprego? Cortes no orçamento e com o carro ido, não consigo chegar na maioria dos lugares que estão contratando. Ela olhou ao redor do meu apartamento novamente. Tenho ficado com amigos, mas não posso fazer isso para sempre. Então, Clara estava desempregada e efetivamente sem teto. Meus pais enfrentavam a execução da hipoteca e, de alguma forma, tudo isso deveria ser minha responsabilidade consertar. A audácia era quase impressionante. Fiquei ali processando as palavras de Clara, enquanto ela esperava expectante que eu fizesse o quê, exatamente? Preenchesse um cheque? Os recebesse todos no meu apartamento, retomando o apoio financeiro que os manteve à tona enquanto tomavam decisões terríveis? Clara, eu disse, cuidadosamente. O
que você acha que eu deveria fazer sobre essa situação? Acho que você deveria ajudar sua família, disse ela, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ajudar como? Retomar os pagamentos da hipoteca apenas temporariamente, até que descubram outra coisa? Temporariamente. A mesma palavra que usaram 3 anos atrás, quando toda essa confusão começou. E quanto tempo é temporariamente desta vez? Clara se mexeu desconfortavelmente. Não sei. Alguns meses, talvez um ano. Um ano eu pagando a hipoteca deles, enquanto eles descobrem suas finanças. Não é como se você não pudesse pagar, disse ela, sua voz assumindo um tom defensivo. Você claramente tem dinheiro agora. Ela gesticulou ao redor do meu apartamento. Aí estava. A crença central que impulsionou toda essa situação. Porque eu ganhava um bom dinheiro, minha família se sentia no direito a ele. Porque eu podia pagar para ajudar. Eu era obrigado a ajudar indefinidamente, independentemente de como me tratassem ou do que eu abrisse mão no processo. Clara, você sabe como era este apartamento há 6 meses? Ela balançou a cabeça. Como um quarto de dormitório da faculdade. Móveis de segunda mão, sem decorações, mal tinha comida na cozinha. Eu estava vivendo como se ganhasse salário mínimo enquanto enviava a diferença para vocês. Mas essa foi sua escolha. Foi? Porque toda vez que tentei falar sobre parar os pagamentos, vocês me fizeram sentir culpado por sequer pensar nisso. Em cada reunião de família, eu ouvia sobre como o dinheiro estava curto, o quanto vocês apreciavam minha ajuda, como a família tem que ficar unida. Clara ficou quieta por um momento. Eu realmente não sabia sobre os pagamentos da hipoteca, disse ela finalmente. Mas você sabia sobre todo o resto. Você sabia que eu nunca comprava roupas novas, ou viajava, ou tinha coisas legais. Você sabia que eu sempre fui cuidadoso com dinheiro enquanto você gastava livremente. Você nunca se perguntou por quê. Eu pensei que você fosse apenas responsável. Responsável? O código da família para aquele que se sacrifica para que todos os outros possam ter o que querem. Clara, seus pais gastaram 50 mil lis em um carro. Para você, enquanto eu comia sanduíche de manteiga de amendoim no almoço, porque estava pagando a hipoteca deles. Isso soa razoável para você? Ela começou a chorar novamente. Eu sei que soa ruim quando você coloca dessa forma. Soa ruim porque é ruim. Não é comportamento normal de família. É abuso financeiro disfarçado de lealdade familiar. Abuso financeiro. A voz de Clara subiu. Isso é um pouco dramático, não acha? É? Eles me manipularam para dar dinheiro a eles sob falsos pretextos. Eles me fizeram sentir culpado por querer parar. Eles usaram manipulação emocional para me manter pagando enquanto usavam esse dinheiro para comprar itens de luxo. Como você chamaria isso? Clara ficou quieta por um longo tempo, presumivelmente tentando reformular a situação de uma maneira que não fizesse sua família parecer os vilões. Então, você vai simplesmente deixá-los perder a casa? Perguntou ela finalmente. Clara, eu não estou deixando eles fazerem né. Eles fizeram escolhas que levaram a esta situação. Eles escolheram financiar um carro que não podiam pagar em vez de estabilizar suas finanças. Eles escolheram depender da minha renda em vez de viver dentro de suas possibilidades. Eles escolheram me tratar como uma conta bancária em vez de um filho. Mas eles são seus pais. Sim, eles são. E os pais devem apoiar seus filhos, não o contrário. Clara levantou-se abruptamente, andando pela minha sala como um animal enjaulado. Então, o que eu devo fazer? Apenas assistir tudo desmoronar? Você poderia arrumar um emprego. Eu te disse que perdi meu emprego. Então, arrume outro. Existem ônibus, aplicativos de carona, pessoas que precisam de ajuda.
Se vire como qualquer outro adulto que não tenha família financiando seu estilo de vida. Clara olhou para mim como se eu tivesse sugerido que ela se mudasse para Marte. A ideia de que ela poderia ter que resolver seus próprios problemas, encontrar suas próprias soluções, sustentar a si mesma como a maioria dos jovens adultos, parecia genuinamente chocante para ela. E foi aí que percebi o quão mal meus pais haviam falhado com nós dois. Eles ensinaram a Clara que ela merecia tudo, sem merecer. E ensinaram a mim que meu valor vinha do que eu podia prover, e não de quem eu era. Eles criaram uma filha que não conseguia funcionar de forma independente, e um filho que não conseguia parar de funcionar para todos os outros. Otávio, por favor, disse Clara, com a voz falhando. Eu sei que erramos. Eu sei que nos aproveitamos de você, mas somos família. Podemos consertar isso. Como, Clara? Como exatamente consertaríamos isso? Eu retomo os pagamentos da hipoteca, você e mamãe e papai prometem fazer melhor. E depois? Em um ano, quando vocês estiverem lutando novamente, teremos essa mesma conversa. Seria diferente desta vez. Por quê? O que mudou? Mamãe e papai vão de repente começar a viver dentro de suas possibilidades. Você vai de repente se tornar financeiramente responsável. Todos vão parar de me ver como o caixa eletrônico da família. Clara não conseguia responder a essa pergunta, porque nós dois sabíamos que nada havia mudado, exceto que eles haviam ficado sem outras opções. Preciso que você vá embora, eu disse calmamente. Otávio. Clara, preciso que você saia do meu apartamento e descubra sua própria vida. E preciso que mamãe e papai enfrentem as consequências de suas escolhas sem esperar que eu os resgate novamente. Ela recolheu suas coisas devagar, claramente esperando que eu mudasse de ideia. Na porta, ela se virou mais uma vez. Quando eles estiverem morando no carro, lembre-se de que você escolheu o dinheiro em vez da família. A manipulação era tão transparente que era quase insultante, mas também era reveladora. Mesmo agora, enfrentando a falta de moradia e a ruína financeira, minha família não conseguia reconhecer que suas escolhas haviam levado a essa situação. Era mais fácil me culpar por não resgatá-los do que aceitar a responsabilidade por suas próprias decisões. Depois que Clara saiu, sentei no meu apartamento silencioso, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Triste pelos relacionamentos familiares que haviam sido danificados além do reparo, mas aliviado por ter finalmente parado de permitir a disfunção deles. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer é deixar as pessoas enfrentarem as consequências naturais de suas ações. Mesmo quando essas pessoas são família. Mesmo quando parte seu coração assistir. 2 meses se passaram sem nenhum contato da minha família. Eu me joguei no trabalho, aceitei aquela promoção que meu chefe vinha insinuando e tentei não pensar no que estava acontecendo com a casa. Alguns dias eu conseguia melhor do que outros. Olivia e eu estávamos namorando há alguns meses agora, e ela foi a primeira pessoa a quem contei a história toda, não apenas a versão superficial. Minha família e eu tivemos um desentendimento sobre dinheiro, mas a história real, com todos os seus detalhes desconfortáveis. Você fez a coisa certa, disse ela durante o jantar uma noite. Eu sei que não parece, mas você não pode atear fogo em si mesmo para manter outras pessoas aquecidas, mesmo quando essas pessoas são família. Especialmente quando essas pessoas são família. Elas deveriam querer o que é melhor para você, não o que é mais conveniente para elas. Era exatamente o que eu precisava ouvir, mas não fez a culpa desaparecer inteiramente. Em algum lugar lá fora, meus pais estavam enfrentando a ruína financeira e eu tinha o poder de impedir. O fato de que impedir significaria retornar a uma dinâmica tóxica não tornava o conhecimento mais fácil de carregar.
Foi quando bateram na minha porta. Eu não estava esperando ninguém e a Olivia não deveria vir até mais tarde. Pelo olho mágico, vi uma figura que reconheci, mas nunca tinha visto parecendo tão pequena e derrotada. Mamãe. Ela estava no meu corredor, segurando o que parecia ser um envelope pardo. Suas roupas amassadas, seu cabelo menos perfeitamente penteado do que eu jamais tinha visto. Ela parecia ter envelhecido 5 anos nos 6 meses desde o Natal. Contra todos os instintos me dizendo para não me envolver, abri a porta. Otávio, sua voz estava quebrada. Obrigada por me receber. Eu quase não recebi. Eu sei. Eu não te culparia se você me deixasse parada aqui. Ela gesticulou para o envelope. Trouxe algo para te mostrar. Posso entrar por apenas alguns minutos? Cada célula do meu corpo gritava para não deixá-la entrar no meu espaço, para não arriscar ser puxado de volta para o disfunção da qual trabalhei tanto para escapar. Mas ela parecia tão genuinamente derrotada que minha curiosidade venceu minha autopreservação. 5 minutos, eu disse, dando um passo para o lado. Mamãe entrou na minha sala e parou bruscamente, absorvendo as mudanças que eu tinha feito. Os móveis, a obra de arte, a sensação geral de prosperidade e paz que preenchia o espaço. É lindo, disse ela suavemente. Você construiu uma vida linda. Obrigado. Ela sentou cuidadosamente na ponta do meu sofá, ainda segurando o envelope como uma tábua de salvação. Recebemos o aviso final de execução da hipoteca. Embora eu estivesse esperando por isso, as palavras bateram como um golpe físico. Quando? Na semana passada, o banco. Ela deixou a frase no ar, balançando a cabeça. Temos 30 dias para desocupar. Onde vocês estão ficando? Com seu tio Wagner. Ele tem um quarto de hóspedes. A voz da mamãe era plana, sem emoção. Ele deixou muito claro que é temporário. Tio Wagner, que nunca hesitou em compartilhar suas opiniões sobre as decisões financeiras de outras pessoas. Eu só podia imaginar como ele estava lidando com ter sua irmã e cunhado falidos se mudando para seu quarto vago. Mãe, por que você está aqui? Ela abriu o envelope e tirou o que pareciam ser contas médicas. Seu pai teve um ataque cardíaco há algumas semanas. O mundo inclinou. O quê? O estresse, disse o médico. O estresse de perder tudo, de sentir que falhou como provedor. Ela me entregou os papéis. Estas são as contas dos pastéis do hospital. O seguro cobriu a maior parte, mas... Olhei para os números. Mesmo com o seguro, o saldo restante era substancial. Milhares de reais que eles obviamente não tinham. Ele está bem. Ele está vivo, mas não pode trabalhar agora. E mesmo quando puder... Ela deu de ombros impotente. A padaria se foi também. Não conseguimos manter o aluguel depois de perder a casa. Então, papai estava doente. Eles estavam morando com parentes. Tinham perdido tanto a casa quanto o negócio. E agora tinham contas médicas que não podiam pagar. O colapso completo, que eu temia agora, era a realidade. Mãe, sinto muito pelo papai. Eu realmente sinto. Mas se você está aqui para me pedir para... Eu não estou. Ela interrompeu. Não estou aqui para te pedir dinheiro. Isso me surpreendeu. Então por que você está aqui? Mamãe ficou quieta por um longo momento, olhando para as mãos. Estou aqui para perguntar se você vai nos deixar ficar no seu plano de saúde. Plano de saúde? Não dinheiro. Não pagamentos de IEs, de hipoteca, não resgate financeiro, apenas plano de saúde. Seu trabalho tem cobertura familiar, certo? Poderíamos te pagar a diferença nas mensalidades. Seria apenas até nos reerguermos.
Estudei o rosto da minha mãe, procurando sinais de manipulação ou chantagem emocional. Mas tudo o que vi foi exaustão e desespero genuíno. Esta não era sua mulher que riu dos meus presentes de Natal ou justificou gastar meu dinheiro em itens de luxo. Esta era alguém que tinha perdido tudo e estava tentando descobrir como sobreviver. E a Clara? Clara arrumou um emprego. Não é muito, mas ela está trabalhando. Ela está aprendendo a se cuidar. A voz da mamãe carregava uma nota de algo que poderia ter sido orgulho. Ela disse: "Você estava certo sobre ela precisar crescer." Clara estava trabalhando, realmente se sustentando, em vez de esperar que a família cobrisse suas despesas. Isso era algo, pelo menos. Mãe, adicionar vocês ao meu plano de saúde me custaria cerca de 13 reais por mês. Podemos te pagar de volta. Não imediatamente, mas eventualmente. Eu assino papéis, torno oficial o que você precisar. $300 por mês. Era administrável, não como os $1,000 que eu pagava antes. E era para algo essencial, não itens de luxo ou manutenção de estilo de vida, mas também era um declive escorregadio de volta ao envolvimento financeiro com pessoas que provaram que não podiam ser confiáveis com a minha generosidade. Preciso de tempo para pensar sobre isso, eu disse. Mamãe assentiu, levantando-se devagar. Eu entendo, mas Otávio... Ela parou na porta. Eu sei que te machucamos. Eu sei que nos aproveitamos da sua bondade e te tratamos injustamente. Estávamos errados sobre tantas coisas. Um reconhecimento, não um pedido de desculpas completo, mas um reconhecimento de que estavam errados. Era mais do que eu já tinha recebido antes. Vou pensar sobre isso, repeti. Depois que ela saiu, sentei no meu apartamento silencioso, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Minha família tinha perdido tudo. A casa, o negócio, a segurança financeira. Papai estava doente. Eles estavam morando com parentes. E mamãe estava pedindo o mínimo para mantê-los longe da miséria completa. Parte de mim se sentia vingada. Eles finalmente enfrentaram as consequências de suas escolhas. Aprenderam que ações têm resultados. Descobriram como era a vida sem meu apoio financeiro. Mas outra parte de mim apenas se sentia triste. Eles ainda eram meus pais, qualquer que fosse nossa história, e vê-los perder tudo, mesmo que fosse o resultado de suas próprias decisões, não era tão satisfatório quanto eu pensava que seria. A questão era: ajudá-los com o plano de saúde significava que eu estava sendo compassivo, ou significava que eu estava sendo sugado de volta para um ciclo de permissividade que acabaria nos machucando a todos? Eu tinha até amanhã para decidir. Passei a noite olhando para o teto, pesando opções e consequências. Plano de saúde não era o mesmo que pagamentos de hipoteca. Era necessidade médica, não suporte de estilo de vida, mas também era uma conexão financeira mensal com pessoas que provaram que me viam como um recurso em vez de um filho. De manhã, tomei minha decisão. Liguei para o celular da mamãe, ela atendeu no primeiro toque. Vou adicionar vocês ao meu plano de saúde, eu disse sem preâmbulos. Mas há condições. Qualquer coisa, o que você precisa. Isso é temporário, 6 meses no máximo. Isso dá tempo para vocês encontrarem sua própria cobertura ou papai ficar saudável o suficiente para trabalhar novamente. 6 meses. Sim, isso é razoável. Vocês me pagam a diferença nas mensalidades todo mês, sem exceções, sem histórias tristes sobre não ter o dinheiro. Se não puderem pagar, encontrem outra cobertura. Eu entendo. E mãe, isso não muda mais nada entre nós. Adicionar vocês ao meu seguro não significa que estou retomando o apoio financeiro ou reconstruindo nosso relacionamento. Houve uma longa pausa. Eu entendo isso também. Mais uma coisa.
Se você, ou papai, ou Clara, tratarem isso como se eu devesse algo mais a vocês, se qualquer um de vocês usar essa generosidade para me fazer sentir culpado por ajuda adicional, a cobertura para imediatamente. Sem avisos, sem segundas chances. Otávio. A voz da mamãe estava quieta. Nós entendemos e obrigada. Isso significa mais do que você sabe. Depois que desliguei, liguei para o RH para adicionar dependente de CEO ao meu plano de saúde. O custo adicional seria em torno de 280 reais por mês. Configurei um lembrete automático para cobrar o pagamento da mamãe todo mês. Parecia estranho ter contato financeiro com minha família novamente, mesmo para algo legítimo como plano de saúde. Mas também parecia diferente de antes. Isso não era eu carregando o estilo de vida deles ou permitindo suas más escolhas. Este era um arranjo limitado específico com limites e expectativas claros. 2 semanas depois, Clara ligou, não de um número bloqueado ou do telefone de outra pessoa. O próprio número dela apareceu na minha tela pela primeira vez em meses. Otávio, é a Clara. Você tem alguns minutos para conversar? Suponho que sim. Eu queria agradecer pela coisa do plano de saúde. Mamãe me contou o que você fez. É temporário. Eu sei. E queria que você soubesse que consegui um emprego real, de tempo integral. E disseram que terei benefícios após meu período de experiência acabar. Não é glamuroso, mas é uma renda estável e posso me cuidar. Isso foi genuinamente surpreendente. Bom para você, Clara. Eu também queria pedir desculpas. Desculpas de verdade, não apenas porque quero algo de você. Eu entendo agora o que fizemos com você, como te usamos, como tudo foi injusto. Sei que você provavelmente não acredita em mim e não te culpo. Mas vivendo sozinha, pagando minhas próprias contas, descobrindo como sobreviver sem o dinheiro da família, isso abriu meus olhos para o que você estava lidando por 3 anos. A voz de Clara tinha uma qualidade que eu nunca tinha ouvido antes. Humildade genuína, misturada com algo que poderia ter sido respeito. Estou feliz que você esteja a PTL aprendendo a se cuidar. Otávio, posso te perguntar uma coisa, e você pode totalmente dizer não? Lá vem. Pensei a verdadeira razão da ligação. O quê? Você estaria disposto a tomar um café comigo algum dia? Não para falar sobre coisas de família ou pedir nada, apenas para ver se conseguimos descobrir como ser irmãos sem toda a boa dinâmica tóxica. Irmãos sem dinâmica tóxica. Eu nem sabia que isso era possível com a minha família. Talvez, eu disse, algum dia, quando eu estiver pronto. Isso é justo. Vou esperar até você estar pronto. Depois que Clara desligou, percebi que algo havia mudado. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava tendo conversas com membros da família onde não estava sendo solicitado a resgatar, apoiar ou permitir ninguém, onde meus limites estavam sendo respeitados em vez de testados. Era uma sensação estranha. Olivia veio naquela noite e contei a ela sobre o arranjo do plano de saúde e a ligação da Clara. Como você se sente sobre isso? Ela perguntou. Conflitante. Parte de mim está orgulhosa por ter encontrado uma maneira de ajudar sem me sacrificar. Parte de mim está apavorada de ser sugado de volta para alguma disfunção deles. O que seu instinto diz? Pensei sobre isso. Meu instinto diz que isso é diferente. O plano de saúde é legítimo, é limitado e tem limites claros. O emprego da Clara e a atitude dela parecem genuínos. Talvez eles tenham realmente aprendido algo ao perder tudo. E se não tiverem, então eu recuo novamente. Mas Olivia, não posso viver minha vida inteira assumindo o pior das pessoas, mesmo pessoas que me machucaram antes. Em algum momento, tenho que decidir se quero construir uma vida baseada no medo ou baseada em limites saudáveis.
3 meses depois, papai foi liberado para voltar ao trabalho. Ele encontrou um emprego gerenciando o restaurante de outra pessoa, não sendo dono do seu próprio mais, mas renda estável com benefícios de saúde. Mamãe tinha conseguido trabalho de meio período, fazendo contabilidade para empresas locais. Eles se mudaram da casa do tio Wagner para um pequeno apartamento que podiam realmente pagar. Clara ainda estava trabalhando, ainda se sustentando, ainda aprendendo como era Nipao, a independência. E eu ainda estava vivendo minha própria vida, mantendo meus limites intactos, mas não mais carregando o peso da raiva e ressentimento que vinha me consumindo por meses. As dinâmicas familiares não haviam se curado magicamente. Não estávamos tendo jantares semanais ou celebrações de feriado, mas tínhamos encontrado uma maneira de coexistir que não exigia que eu sacrificasse meu bem-estar pelo conforto deles. Não era o relacionamento que eu um dia quis com minha família, mas era um relacionamento com o qual eu podia viver. Às vezes, isso é o suficiente. 6 meses após o dia em que adicionei meus pais ao meu plano de saúde, papai recebeu o pacote de benefícios do novo emprego. Ele me ligou pessoalmente para me avisar que estariam mudando para o plano do empregador dele no final do mês. Otávio, disse ele, sua voz carregando uma formalidade que não estava lá antes de nossa família implodir. Queria te dar o aviso adequado sobre a mudança do seguro e agradecer por nos carregar durante este momento difícil. Nos carregar, não ajudar ou fazer o que a família faz, mas carregá-los através de uma crise que eles mesmos criaram. A honestidade da frase foi refrescante. De nada, pai. Fico feliz que as coisas estejam se acertando. Estão, devagar, mas estão. Ele fez uma pausa. Otávio, sei que temos muito o que trabalhar como família. Sei que a confiança foi quebrada e o dano foi feito, mas quero que saiba que sua mãe e eu temos conversado sobre o que deu errado, o que fizemos de errado e como queremos seguir em frente. Gostaríamos de te levar para jantar algum dia, não para pedir nada, não para discutir negócios da família, apenas para passar um tempo com nosso filho e ouvir sobre sua vida. Era um pedido tão simples, mas vindo dos meus pais, parecia revolucionário. Querer passar tempo comigo pelo meu próprio bem, não porque precisavam de algo de mim. Eu gostaria disso, eu disse, surpreendendo a mim mesmo. Talvez no próximo mês, quando a transição do seguro estiver completa e as coisas se acalmarem. 1 mês depois, nos encontramos em um restaurante modesto, não o lugar caro que eles poderiam ter escolhido quando viviam além de suas possibilidades, mas um local confortável no bairro, com boa comida e preços razoáveis. Eles pareciam diferentes, mais velhos, obviamente, mas também mais reais, de alguma forma. As roupas da mamãe eram bonitas, mas claramente não de grife. Papai parecia mais relaxado, apesar de tudo o que tinham passado, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Você está ótimo, disse mamãe enquanto nos acomodávamos na nossa mesa. Feliz está ali. Eu estou feliz. Conte-nos sobre o trabalho. Ouvimos que você foi promovido. Sim, fui. Contei a eles sobre meu novo cargo, os projetos que estava gerenciando, a equipe que construí. Eles ouviram sem calcular imediatamente como meu sucesso poderia beneficiá-los, sem fazer sugestões sobre como eu deveria gastar meu dinheiro. Eles me contaram sobre seus novos empregos, seu pequeno apartamento, o orçamento que criaram para viver dentro de suas possibilidades. Papai falou sobre o alívio de não ser dono de um negócio, de ter renda estável, sem o estresse constante de fazer a folha de pagamento e gerenciar despesas gerais. Estivemos atolados até o pescoço por anos, admitiu ele. Orgulhosos demais para reduzir o padrão, teimosos demais para admitir que precisávamos mudar nosso estilo de vida. Foi preciso perder tudo para perceber que estávamos construindo nossas vidas sobre uma fundação de dinheiro emprestado
e tempo emprestado. O que está diferente agora? Perguntei. Tudo, disse mamãe. Vivemos em um lugar que podemos pagar, com móveis que são nossos. Dirigimos carros usados que estão pagos. Saímos para jantar uma vez por semana, em vez de 3 vezes. Orçamentamos tudo e não gastamos dinheiro que não temos. É realmente menos estressante, acrescentou papai. Saber que nossas contas estão cobertas, que não estamos apostando em renda futura para pagar despesas atuais. Durmo melhor agora do que quando tínhamos a casa grande. Clara se juntou a nós para a sobremesa, parecendo mais madura e confiante do que eu jamais a tinha visto. Ela tinha sido promovida no trabalho, mudado para seu próprio apartamento e estava fazendo aulas noturnas para terminar sua graduação. Estou aprendendo a cozinhar, anunciou ela, orgulhosamente. Cozinhar de verdade, não apenas esquentar jantares congelados. Semana passada, fiz lasanha do zero. Que doméstico da sua parte, eu disse com um pequeno sorriso. Eu sei, né? Quem diria? Clara sorriu. Acontece que ser responsável é, na verdade, meio satisfatório. Eu nunca soube, porque nunca tinha tentado antes. Depois do jantar, enquanto caminhávamos para nossos carros, mamãe me puxou de lado. Otávio, preciso dizer algo que deveria ter dito meses atrás. Sinto muito. Não sinto muito por termos sido pegos, ou sinto muito por ter havido consequências, mas sinto muito pelo que fizemos com você. Desculpe por te usar, por me aproveitar da sua generosidade, por te tratar como uma conta bancária em vez de nosso filho. Era o pedido de desculpas que eu estava esperando sem perceber. Obrigado por dizer isso. Não espero perdão. Não espero que as coisas voltem a ser como eram, mas espero que algum dia possamos construir algo novo, algo mais saudável. Eu gostaria disso também, eu disse, falando sério. Dirigindo para casa naquela noite, refleti sobre o quão longe todos nós tínhamos chegado. Meus pais aprenderam a viver dentro de suas possibilidades e pararam de me ver como sua rede de segurança financeira. Clara havia descoberto a independência e a autossuficiência, e eu havia aprendido a diferença entre ajudar a família e permitir a disfunção. Não éramos a família unida e calorosa que eu, um dia, imaginei que poderíamos ser. Dano demais havia sido feito. Confiança demais quebrada. Mas éramos algo novo. Uma família que respeitava limites, que valorizava a independência, que não confundia amor com obrigação financeira. Semanas depois, Clara e eu tomamos aquele café sobre o qual ela havia perguntado meses antes. Conversamos sobre livros, filmes, o trabalho dela, meu relacionamento com a Olivia. Coisas normais, de irmãos, sem a tensão subjacente de dinâmicas financeiras ou drama familiar. Você se arrepende? Perguntou ela enquanto nos preparávamos para sair. De ir embora no Natal, nos forçando a ter de encarar a realidade? Pensei sobre isso seriamente. Não. Arrependo-me de ter demorado tanto. Arrependo-me de ter tido que ficar tão ruim antes de eu encontrar minha coragem. Mas não me arrependo de ter me defendido. Estou feliz que você fez, disse Clara calmamente. Todos nós precisávamos aprender a ficar em pé sozinhos. Só não sabíamos disso na época. Enquanto dirigia para casa depois do café com a Clara, percebi que o homem zangado e ressentido, que fez as malas às 2 da manhã, na manhã de Natal, havia sumido. Em seu lugar estava alguém mais forte, mais claro, mais confiante em seu próprio valor. Alguém que entendia que o amor não requer sacrifício, que família não significa aceitar maus tratos, e que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é recusar-se a permitir a disfunção de alguém. Eu tinha construído uma vida da qual me orgulhava. Relacionamentos baseados no respeito mútuo e uma dinâmica familiar que funcionava para todos os envolvidos. Não era o conto de fadas que eu um dia imaginei, mas era real, honesto e sustentável.
E pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava vivendo para mim mesmo, enquanto ainda me importava com as pessoas que amava. Naquela manhã de Natal, pensei que estava perdendo minha família. Mas, na verdade, eu estava salvando a todos nós. Às vezes, o melhor presente que você pode dar a alguém é deixá-lo enfrentar as consequências de suas escolhas. Mesmo quando esse alguém é família, mesmo quando parte seu coração assistir. As palavras pairavam no ar silencioso do meu apartamento, ecoando a jornada dos últimos 2 anos. A família que você escolhe pode ser mais significativa do que a família em que você nasceu. Era o sentimento final que eu tinha oferecido. Uma declaração de paz duramente conquistada. No entanto, mesmo quando apertei o botão salvar no rascunho da minha história, um tremor de inquietação correu por mim. O encerramento, eu estava aprendendo, não era um corte limpo repentino. Era uma batalha constante de baixo nível contra a atração gravitacional do passado. Meu estado emocional era de um equilíbrio frágil. O encontro inesperado com a Clara, no túmulo da Lia, tinha sido um acerto de contas exaustivo e necessário. Não tinha desencadeado perdão, mas tinha limpado o ar da estática tóxica que se agarrava às bordas da minha cura. Era um passo em direção a aceitar que algumas pontes, embora queimadas, ainda podiam oferecer cinzas valiosas para construir novas fundações. O conflito central desta próxima fase não era mais apenas meu luto. Era a persistência, tititi, da intrusão. Minha família de origem, especificamente minha mãe Elvira e minha irmã Serafina, não viam meu corte de laços como um limite. Elas viam isso como um chilique temporário, um episódio dramático que estavam pacientemente esperando que eu superasse. No momento em que mostrei resiliência, no momento em que perceberam que eu não estava desmoronando e implorando pelo resgate delas, começaram a ver minha independência como uma ameaça, particularmente a narrativa familiar que controlavam. Este capítulo giraria em torno da luta interna entre lógica e emoção. Logicamente, eu sabia que elas eram tóxicas e eu estava mais seguro, sem elas. Emocionalmente, o desejo enraizado por aprovação parental e a sombra de 2 décadas de amizade com a Clara eram mais difíceis de matar do que eu admitia. A suspeita sobre as verdadeiras motivações delas era um zumbido psicológico constante. Será que as tentativas recentes ou de contato eram impulsionadas por remorso genuíno pelo ataque cardíaco do meu pai? Ou eram apenas para controlar a narrativa e recuperar o acesso ao fundo fiduciário da família que eu ainda não tinha assinado? Os valores fundamentais que eu precisava incorporar eram autossuficiência e coragem. A coragem de manter uma paz difícil em vez de uma mentira confortável. Na manhã seguinte, eu estava liderando meu workshop de apoio ao luto no centro comunitário, focando no conceito de luto como um catalisador. No meio da sessão, meu telefone vibrou no bolso. Eu geralmente o silenciava, mas desta vez, o zumbido insistente foi alto o suficiente para desviar minha atenção do grupo. Era uma chamada recebida de Vitor, meu pai. Ignorei. O momento parecia intencional demais, teatral demais. Durante o breve intervalo, encontrei 5 chamadas perdidas e uma cadeia de mensagens de texto abrangendo vários membros da família. As mensagens não eram sobre a recuperação do meu pai. Eram sobre a festa de noivado reagendada da Serafina. Serafina, mensagem de texto. Da manhã. Estamos prosseguindo com a festa no mês que vem. Preciso do contato do buffet que você usou no seu casamento. Mamãe diz que você ainda está se recusando a atender. Sério, Otávio, é um favor enorme. Não seja mesquinho. Elvira, mensagem de texto. 10:17 da manhã. Seu pai está melhor agora, mas essa recusa em falar o está chateando. Precisamos discutir o fundo fiduciário antes da nova data da Serafina.
Seu drama contínuo está tornando as coisas muito difíceis. Nos ligue. A audácia roubou meu fôlego. Era um encapsulamento perfeito do mundo delas. O evento com risco de vida do meu pai era apenas uma nota de rodapé no planejamento da festa de Serafina. E meus 2 anos de perda profunda eram drama. O foco delas permanecia estritamente transacional e egoísta. Caminhei para o corredor silencioso, precisando respirar. Digitei uma resposta breve e clara e enviei para minha mãe e irmã simultaneamente. Meus limites permanecem firmes. Não comparecerei a nenhum evento familiar. Não compartilharei contatos. Toda comunicação referente a assuntos financeiros ou legais deve passar pelo meu advogado. Era a verdade lógica simples, desprovida de emoção. No entanto, meu coração martelava contra minhas costelas. Definir limites parecia menos como estabelecer um perímetro seguro e mais como lançar um ataque. Mais tarde naquela semana, a intrusão aumentou. Eu estava jantando com a Maia e seu parceiro. Maia, que havia se tornado minha rocha no mundo dos viúvos, viu minha ansiedade aumentar enquanto eu recontava as mensagens. Elas estão testando a cerca, Otávio, disse ela, cortando um bife. Elas querem ver se você vai ceder sob pressão e culpa. Sua mãe mencionou a festa da Serafina e o fundo fiduciário na mesma frase. É um golpe duplo psicológico. Enquanto pagávamos a conta, meu telefone tocou novamente. Era Clovis. Meus dedos pairaram sobre a tela. Ao contrário dos meus pais, que se comunicavam estritamente por meio de demandas, Clovis estava usando uma abordagem mais suave e manipuladora. A abordagem de um ex-amigo de coração partido buscando redenção. Pedi licença e atendi a ligação. Alô, Clovis. Otávio, graças a Deus você atendeu. Sei que está ocupado, mas estou parado do lado de fora do seu prédio em Harbor City. Preciso de 5 minutos. Só preciso que você saiba que estou sóbrio. Estou em terapia e finalmente cortei laços com a Serafina para sempre. Não estou pedindo perdão. Só preciso que você veja o esforço. A parte lógica do meu cérebro gritava. Ele deveria ter mandado mensagem primeiro. A parte emocional, o garoto de 20 anos que via Clovis como um irmão, sentiu uma pontada aguda de esperança. Este era o momento de redenção a que eu subconscientemente me apegara. Você deveria ir embora, Clovis, eu disse, mantendo minha voz baixa e firme. Eu te disse que não há nada sobrando para salvar. Mas há. Eu vi o e-mail que o Owen te enviou, o vídeo. Eu vi meu rosto. Era o momento em que percebi que estava apenas interpretando um papel na ópera tóxica deles. Por favor, eu trouxe a garrafa de uísque que a Lia costumava amar para quando comemorávamos grandes vitórias no trabalho. Não precisamos falar sobre o passado. Apenas me deixe deixá-la aí. A menção à Lia, seu uísque favorito, seu ritual compartilhado, foi um golpe baixo. Era precisamente o tipo de estilhaço emocional, personalizado, que ele sabia que perfuraria minhas defesas. Minha suspeita sobre os motivos dele aumentou. Isso era genuíno ou era uma tentativa desesperada de recuperar a proximidade comigo e com a estrutura de poder da família, independentemente do meu trauma? Você sabe o que a Lia me ensinou, Clovis? Fiz uma pausa, deixando o silêncio se esticar. Lia me ensinou que o amor não é condicional e amigos verdadeiros não riem da sua dor. O uísque, fique com ele. Você pode comemorar suas próprias grandes vitórias agora. Adeus. Desliguei, deletando o meu número dele, antes que pudesse ligar de volta. Na manhã seguinte, no entanto, o conflito se intensificou, focando no custo material da minha independência. Recebi uma carta, com aparência oficial, do grupo de investimentos de elite, onde o ex-noivo de Serafina, Gabriel, havia trabalhado e onde a própria Serafina era diretora de RP de alto nível. A carta
era endereçada a mim, Otávio. Não era uma nota de condolências ou uma conta. Era uma notificação formal declarando que, devido a uma reestruturação interna em andamento após uma investigação interna de alto perfil, a própria investigação de fraude que havia encerrado o noivado de Serafina, a empresa estava temporariamente congelando os ativos de qualquer indivíduo com laços familiares conhecidos com os sujeitos primários. Uma pequena conta que eu mantinha, um fundo de emergência que Lia e eu mantínhamos separadamente de nossas economias conjuntas, uma conta que eu planejava usar para a entrada da casa nova, agora estava inacessível. O documento não nomeava Serafina, mas a implicação era clara. Eu estava sendo implicado, ainda que tangencialmente, nas consequências do mundo dela. A toxicidade da minha família não era apenas emocionalmente abusiva. Agora, era financeiramente paralisante. Liguei imediatamente para Davi, marido da Beth, e o advogado de sucessões que havia revisado os documentos do fundo fiduciário. Davi, preciso da sua ajuda. Minha conta independente foi congelada pelo grupo de investimentos de elite. Eles estão citando laços familiares a uma investigação interna. É por causa da Serafina e do Gabriel. A voz de Davi estava grave. Otávio, isso é complicado. Se a investigação tocar quaisquer ativos compartilhados ou se as ações da sua família tiverem deixado quaisquer detritos legais, você pode ser pego no fogo cruzado. Precisamos ser proativos. Aquele documento de fundo fiduciário que seus pais te enviaram, aquele te deserdando, precisamos olhar para ele de novo, não apenas como uma traição, mas como um escudo legal. Um escudo legal. Como? Se seus pais e Serafina estiverem envolvidos em quaisquer complicações financeiras que levem a credores ou processos judiciais, os tribunais poderiam tentar reivindicar sua parte do fundo como um ativo familiar coletivo. Ao se recusar a assinar a deserdada, você tecnicamente permanece um beneficiário, tornando-se um alvo mais fácil. O sangue gelou em minhas veias. Meus pais não tinham apenas tentado me machucar emocionalmente pulando o funeral e assinando o fundo. Eles estavam agora usando as consequências de sua vida imprudente e obcecada por status para potencialmente me arrastar para a ruína financeira deles. O objetivo deles não era apenas me cortar. Era potencialmente usar meus ativos como alavanca ou garantia em sua própria crise em desenrolar. A coragem que eu havia encontrado nos últimos 2 anos não era suficiente. Eu precisava passar da coragem para a autossuficiência estratégica. Encontrei-me com Davi mais tarde naquela tarde. Ele estava calmo, focado e profissional. Tudo assar o que minha família não era. A chave aqui, Otávio, é um corte limpo legal e financeiramente, explicou Davi, empurrando a emenda original do fundo fiduciário em minha direção. Não podemos mais ignorar este documento. Precisamos combatê-lo. Vamos redigir uma isenção de interesse completa e legalmente vinculativa. O que isso significa? É uma declaração de que você formalmente, voluntariamente e irrevogavelmente recusa qualquer herança, interesse ou reivindicação ao fundo fiduciário da família Elvira e Vitor, com efeito imediato. Isso faz o que eles queriam, mas é sua assinatura, sua escolha, e isola você do drama financeiro e legal deles. A ironia era esmagadora. O ato de deserdada formal, a rejeição familiar final que eles haviam buscado, se tornaria meu ato final de autoproteção. Eu estava escolhendo abrir mão de uma grande soma de dinheiro para comprar minha paz e segurança jurídica. Foi a demonstração mais profunda do valor central que Lia havia incorporado. O valor humano transcende a riqueza material. Peguei a caneta. Minha mão não tremeu desta vez. A raiva havia se solidificado em determinação. Prepare os papéis, Davi. E quero enviar uma carta registrada para meus pais e irmã
descrevendo os termos da minha separação legal e pessoal, completa e permanente. Sem contato, sem exceções. Meu ato final de encerramento não foi um confronto dramático. Foi uma assinatura silenciosa e firme em um documento legal, transformando minha herança passada em meu escudo futuro. Ao sair do escritório de Davi e caminhar para a tarde movimentada de Harbor City, senti-me mais leve, mas profundamente sozinho. Eu havia pago o preço pela liberdade, a perda da minha esposa, a perda do conforto financeiro da minha família e a perda de qualquer ilusão de reconciliação. O silêncio no meu telefone, antes uma fonte de ansiedade, agora era uma fonte de alívio. Mas o alívio durou pouco. Cheguei em casa e encontrei uma pequena caixa de joias de madeira antiga e branca, descansando no corrimão da minha varanda. O tipo de caixa que a avó de Lia havia passado para ela. Era definitivamente dela. Não havia bilhete, nem mensagem de texto, nem e-mail, apenas a caixa. O medo e a suspeita dispararam. Como ela tinha chegado lá? Apenas os pais dela, Joyce e Ken, teriam acesso aos bens dela, mas eles estavam em Phoenix. Teria Clovis retornado, apesar do meu aviso? Alguém da minha família tinha invadido meu antigo apartamento ou recuperado de um depósito? Abri o fecho devagar. Dentro, descansando na almofada de veludo, não havia joias, mas um único pedaço de papel dobrado. A letra era inconfundivelmente da minha irmã, Serafina. Desdobrei o bilhete. O texto era curto, escrito em um garrancho furioso. Você acha que está seguro, Otávio. Você acha que venceu. Você não sabe a história toda sobre a Lia. Pergunte a Joyce e Ken sobre os $150.000 que eles pegaram emprestado logo antes de ela morrer. Eles não te contaram a verdade também. Eles só te amam porque você é rico agora. Você está sozinho. Você sempre esteve. O bilhete caiu da minha mão trêmula. A realização me atingiu como um golpe físico. Serafina não estava apenas tentando sabotar minha paz. Ela estava tentando destruir minha única fonte restante de família. Escolhida, plantando uma semente de dúvida sobre os pais enlutados de Lia. Meu mundo, cuidadosamente construído, baseado na fé de que a família de Lia era diferente, de repente inclinou. Olhei para o bilhete. A verdade sobre a questão dos $150.000 dominando minha mente. Eles estavam mentindo para mim também. Será que o único amor incondicional que conheci era uma transação condicional? Peguei o telefone, minha mão tremendo violentamente, e disquei para Joyce e Ken em Phoenix. Este era o verdadeiro teste da minha resiliência. A verdade, não importa quão dolorosa, era a única coisa que importava. O que eles dissessem a seguir determinaria se eu realmente tinha uma família escolhida ou se eu estava, como Serafina alegou, completa e absolutamente sozinho.